Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, ó, curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, tem que falar um pouquinho da gestão Pedrinho, né? Estava lendo uma reportagem dizendo que o Pedrinho levou algumas funcionárias do CT, funcionárias da cozinha, para viajar para Porto Alegre, naquela vitória contra o Internacional por 2-1, e que o elenco gostou demais. Eram as pessoas que o elenco chama de as tias, né? As tias da cozinha e tal. Pessoas que nunca tinham viajado, inclusive teve gente que nunca tinha saído do Rio, gente que nunca tinha viajado de avião. E aí o Pedrinho levou essas pessoas na viagem do Vasco. Achei legal ele. E outra, importante falar, levou porque o avião estava fretado, tinha espaço no avião, tá? E na hospedagem ele pagou do bolso dele, o dinheiro não saiu do Vasco, tá? Por que eu tô falando? O que isso tem a ver, Bigode? Por que eu tô falando isso? A preocupação do Pedrinho com um todo no Vasco, né, cara? Ele tá preocupado com tudo rodando bem. Com funcionário bem, trabalhando satisfeito, feliz, recebendo em dia, tendo alguns benefícios, né? Cara, pagando salário, pagando conta e outra. Essa questão toda que ele está preocupado, reforma de São Januário, né? Como que vai ser depois a construção? Já está tratando sobre material esportivo, está tratando também sobre novos investidores para o Vasco. Cara, ó, tô gostando muito, mas muito mesmo, dessa gestão Pedrinho. Vocês sabem que cara, quando eu tenho que criticar, eu critico, e quando tem que elogiar, a gente também precisa elogiar, tá? Então tô aqui, ó, batendo palma para esse primeiro ano, né? Esse primeiro ano aí do Pedrinho como presidente do Vasco. Agora, mudando um pouco a chave, falando de reforços, cara, eu sei das dificuldades do Pedrinho, né? A grana é muito curta, né? A grana é curta, e aí ele está conseguindo ainda pagar salário, pagar conta e tal. Mas ó, no ano passado, nesse período, em agosto, o Vasco já tinha contratado o Verratti, tá? O Verratti já tinha até jogado, e o Vasco já tinha contratado o Payet, tá? Então, irmão, tá demorando essa questão do zagueiro, tá demorando essa questão do atacante, tá? Tá demorando demais, tá? Até porque depois o cara chega, aí precisa entrosar com a equipe, ganhar ritmo de jogo, às vezes tem até adaptação ao futebol brasileiro, é bom correr. A situação do Maurício Lemos parece que, ó, vai babar, tá? Tá demorando muito para responder, vai acabar micando isso aí, vai acabar não dando certo, o jogador não respondeu até agora, né, e o Vasco aguarda só até hoje, até o fim dessa semana, o acerto, né, a resposta do Maurício Lemos. Se ele não responder hoje, irmão, esquece! Inclusive, o Vasco já está de olho em outro zagueiro. Não respondeu, parte para contratar outro nome. E eu espero que esse outro nome seja no nível, não do Maurício Lemos, tá? Embora o Maurício Lemos tenha feito uma grande temporada no Atlético Mineiro no ano passado, tá? Mas eu espero que seja um nome de um zagueiro estilo Dória, estilo Rafael Tolói, tá? Estilo Mina, os outros zagueiros que foram especulados, né, para vestir a camisa do Vasco. Com relação ao ataque, alguns nomes foram falados, o Vasco tentou Brian Rodrigues, não deu certo o empréstimo, o América do México não quis negócio, o Vasco tem interesse no Yuri César, mas ele está no Al-Shabaab, está muito bem, uma transação bem difícil. Agora surgiu uma outra oportunidade de mercado, tá? O William, atacante ex-Corinthians, lembra? Ex-Corinthians, ex-Chelsea, ex-seleção brasileira, né? Ele estava no Fulham da Inglaterra, anunciou a saída lá, e aí a torcida do Vasco, dessa vez não foi especulação de imprensa, o Vasco não foi atrás, nada disso, foi a torcida do Vasco, eu sempre gosto de falar aqui, é a Vascarente, né? A Vascarente, ela tenta até contratar jogador, irmão. A torcida do Vasco nas redes sociais é bizarra, tá? A galera vai atrás do jogador. Então, quando o William anunciou a saída do Fulham da Inglaterra, a torcida do Vasco foi em cima,
dizendo que seria uma excelente contratação para o Vasco para jogar no ataque pelo lado. O jogador de seleção brasileira esteve no Corinthians há pouco tempo atrás, né? Se mandou de volta para fora, não gostou da experiência de volta ao Brasil, né? Foi ameaçado, aquelas loucuras que tem no Corinthians, né? Torcida ameaçando ele, ameaçando a família, e aí ele, se mandou. Dificilmente, né, embora a torcida gostaria da chegada do William, dificilmente o Vasco conseguiria negócio, um atleta que acabou de passar pelo Brasil e teve algumas experiências desagradáveis. Parceiro, falando um pouquinho mais sobre o time, uma questão que está me preocupando demais é a questão do Verratti, tá? Vi uma entrevista do Rafael Paiva dizendo que o Verratti ainda sente a coxa, tá? Ele está sentindo o adutor da coxa, se preocupa demais. Verratti teve 2 dias de folga, depois não treinou com o time, foi para a academia, fez reforço muscular, está fazendo fisioterapia, tá? Rafael Paiva disse que vai analisar até o finalzinho da semana, né? Estamos chegando já ao final de semana, sexta, sábado aí, irmão. Vai analisar até o finalzinho, até os últimos treinos, se o Verratti será poupado ou não. Cara, é provável que seja poupado, tá? Porque, inclusive, o Rafael Paiva disse que ele é muito importante, tem mais jogos pela frente e tal. Com as palavras do Rafael Paiva, provavelmente, assim, ou melhor, até falando certamente, né? Entendi que o Verratti vai mesmo ser poupado, tá? É um desfalque importantíssimo nesse time do Vasco. A gente viu contra o Bragantino, quando ele foi poupado, cara, o time não rendeu, tá? Mesmo mantendo a formação. 4-2-3-1, né? Que seria ali do meio de campo para frente. Os 2 volantes, o Matheus Carvalho e o Hugo Moura. 3 caras ali no meio, né? Você coloca ali o Adson, Payet e David e o GB na frente. Foi assim que a gente entrou contra o Bragantino, né? Aliás, contra o Bragantino não. Contra o Bragantino foram 3 volantes, né? Irmão, contra o Bragantino, tô lembrando aqui agora, contra o Bragantino não foi esse esquema, ele trocou para 3 volantes. Enfim, é uma opção de esquema, né? Uma opção, você manter o esquema tático, só tirar o Verratti e colocar o GB. E aí seria Hugo Moura, Matheus Carvalho, e aí Adson, Payet, David, na frente o GB. Vamos ver se funciona, né? É uma formação que pode funcionar, né, com o GB. A gente tem que esperar a campo, ver se funciona ou não. Outra possibilidade é o que eu falei, né, dele vir com os 3 volantes ali no meio de campo. Coloca o Sforza e aí fica o Sforza, Hugo Moura e Matheus Carvalho nesse meio de campo, colocando o Payet armando, né, com o Adson e David na frente, jogar sem centroavante. Esta seria uma outra opção. 3 volantes, com a entrada do Sforza, a saída do Verratti, ou entra o GB, mantém o esquema tático do 4-2-3-1. Queria que você opinasse com essa saída do Verratti, como você escalaria o time? Colocaria o GB, manteria o esquema tático 4-2-3-1, é o melhor esquema tático que o Rafael Paiva, do jogo, né, que o Rafael Paiva vem desenvolvendo com essa equipe, ou se você colocaria aqueles 3 volantes, né, colocar o Sforza no lugar do Verratti, e aí ficariam 4, né, linha de 4 na defesa, 3 volantes, né, 3 volantes ali, Payet armando o jogo, Adson e David sem centroavante. Qual é o esquema tático, irmão? Sem o Verratti, você prefere 3 volantes ou mantém um esquema colocando o garoto GB? Comenta aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!